A gente tomou consciência que nós precisamos soltar. A gente tomou consciência que a gente precisa desapegar. Isso é muito legal. Eu entendi isso. Bem, você me falou, eu entendi. Né? Mas como fazer isso? Porque não é tão fácil. Você não pode simplesmente virar as costas. É uma maneira, não é a mais legal. Porque você está deixando coisas inacabadas. Você está deixando coisas pendentes. Você não está encerrando o ciclo, senão você está abandonando ele. Então a gente precisa também ter essa consciência de encerrar. Quando a gente termina, a gente encerra. A gente precisa colocar um marco final nisso, para poder chegar ao novo. Porque senão, eventualmente, a gente vai estar lá na frente e a gente vai lembrar daquilo no passado. E a gente volta a falar de novo. Então, como fazer isso? A primeira coisa que a gente pode fazer, o primeiro procedimento, vamos dizer assim, a primeira prática que a gente pode fazer, né, é uma autoanálise, uma reflexão. Né? É um exercício de reflexão que eu indico para os meus alunos. Ele pode parecer simples, mas ele é muito poderoso. Quando a gente começa a olhar para a gente começa a entender as coisas que acontecem com a gente. Né? Então, a autorreflexão ela é muito importante, a autoanálise. Então, pense, né, quando você for fazer esse exercício focado em desapegar, né, pense nas áreas da sua vida em que você sente maior resistência ou desconforto. Essas são as áreas que podem precisar, né, de uma atenção. Pense onde aperta o sapato. É no financeiro? É no amoroso? É no familiar? É no trabalho? É nas amizades? Onde está causando desconforto? Esse é um ponto de alerta para você. Opa, a parte financeira está apertando meu sapato. O que eu preciso olhar na parte financeira? E aí, quando a gente identifica esse sinal, quando a gente identifica essa área que a gente precisa trabalhar, a gente vai colocar nosso foco ali. Né? E aí a gente começa a abrir um pouquinho mais. Né? Eu olhei para o lado amoroso, eu olhei para o lado financeiro, eu olhei para o lado do trabalho. A gente vai colocar como se fosse uma lupa em cima disso. E vamos olhar lá na raiz o que está acontecendo. Né? A gente vai olhar lá na raiz e a gente vai olhar e como a gente vai identificar então o que a gente precisa soltar. Aquilo que gera um sentimento contínuo de tristeza na gente, de ressentimento, de frustração, aquilo que gera aquela sensação de que a gente está trancado, está estagnado, que a gente não avança, aquilo que pode gerar talvez uma dor física na gente, ou uma dor emocional, é aquilo que a gente tem que soltar. Quando a gente está falando aqui de cura, né, quando a gente, muitas vezes, a gente procura por imediatismo ou fórmulas mágicas, e tem um monte de gente que oferece, né, essas fórmulas mágicas, mas elas não existem. O processo de cura, né, é um processo contínuo de trabalho e de observação. Quando a gente fala de alinhamento de chakras, por exemplo, né, que é uma das formas de cura, quando a gente alinha os chakras uma vez, imagina que assim, a gente vai anos e anos e anos e anos acumulando coisas, né? A gente vai anos e anos acumulando, por exemplo, crenças limitantes, que nos impedem, por exemplo, de prosperar financeiramente. Coisas como, o dinheiro é sujo, se a pessoa ganhou, se a pessoa começou a prosperar, né, porque alguma coisa de errado ela está fazendo. Essas coisas são muito comuns a gente ouvir. E isso vai ficando no nosso subconsciente. Isso, depois, com o tempo, isso vai impedindo a gente de prosperar, porque às vezes a gente está muito perto de conseguir aquilo que a gente consegue, que a gente quer. E a gente abandona sem saber, né, muito o porquê. Então, quando a gente fala, isso são coisas que a gente vai acumulando nos nossos corpos sutis. Então, quando a gente fala de um alinhamento de chakras, a gente alinha esses chakras, a gente está limpando cada vez mais.
um pouquinho mais. É isso que está acontecendo. E aqui é a mesma coisa, quando a gente começa o processo de cura, quando a gente começa o processo de desapego, a gente não desapega tudo de uma vez. A gente desapega um pouquinho de cada vez. Hoje a gente vai olhar, vamos botar foco, por exemplo, no financeiro ou no amoroso, vamos encontrar um ponto que me causa dor, desconforto, estagnação. E a gente vai trabalhar no desapego daquele ponto. Amanhã do outro ponto. Uma construção contínua. Ela não acontece como um passe de mágica. Ela é uma construção e ela é contínua. Obviamente que à medida que eu vou adentrando mais e praticando mais, esses processos vão ficando mais fáceis. Esses processos vão ficando mais tranquilos de se passar. Porque você entende, uma pessoa chegou na sua vida, uma super pessoa incrível, e de repente a pessoa vai embora. Você já para, olha para aquela situação e diz, não, essa pessoa cumpriu a função dela. Ela veio, ela me ensinou tal coisa, e ela foi. Ou ela veio e eu pude ensinar algo para ela, e ela foi. E tá tudo bem. Isso é um processo de maturidade que vai acontecendo. Não é do dia para a noite. Mas é um processo muito lindo de se viver, cada etapa dele. Desde a primeira etapa, onde é mais difícil de você desapegar e dizer, nossa, essa pessoa veio e já foi embora, eu gostava tanto dela, não entendo. Esse processo todo é bonito de se viver. E é um processo significativo. Vai significando cada vez mais. A mesma coisa no financeiro. Eu não consigo prosperar financeiramente. Vamos olhar na lupa, vamos botar na lupa. Vou acessar minha caixa, vou entender por que eu não consigo prosperar financeiramente, vou entrar lá no livro da minha alma, vou entender. Poxa vida, eu tenho lá de uma vida, quinta vida passada que eu já vivi, eu tenho uma dívida kármica, porque eu fiz uma coisa que não era legal. Isso me impede de prosperar financeiramente. Então eu vou olhar para aquilo, bom, eu fiz isso. Como eu vou liberar isso? Eu vou trabalhar essa questão. Bom, hoje eu preciso trabalhar essa questão mudando a minha mentalidade. Hoje eu preciso trabalhar essa questão fazendo um divórcio kármico. Hoje eu preciso trabalhar essa questão fazendo uma liberação energética. Eu vou trabalhar. E vai ser um pouquinho de cada vez. E as coisas vão acontecendo. Sabe por que vão acontecendo? Porque eu trouxe para minha consciência. Esse processo de cura é um processo de você trazer para sua consciência. Você tem isso na sua consciência, isso já não é algo mais que está escondido, que você não sabe de onde vem. Você já sabe de onde vem. E quando vem, você já sabe como atuar. E esse é o processo de desapegar, que vai ficando mais fácil ao longo do tempo também.